Boa noite a todos. Muito boa noite para você. Os primeiros casos do subtipo BA2 da variante Ômicron do coronavírus, identificados no estado de São Paulo, são de pessoas sem histórico de viagem, o que indica uma transmissão local ou comunitária, Israel. Solange, a informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do estado de São Paulo, Dr. Jean Carlos Gorenstein. Os pacientes são de Sorocaba, no interior de São Paulo, e também Guarulhos, região metropolitana da capital paulista. Ambos apresentam quadro leve da doença. Pois é, mas a BA2 foi confirmada como mais contagiosa que a cepa original da Ômicron. Será o início de uma nova onda, a quarta onda? E o nosso entrevistado desta noite é o virologista da DASA, José Eduardo Levi. Doutor José Eduardo, muito obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boa noite para o senhor. Boa noite, Israel. Boa noite, Sol. Boa noite, telespectadores. Aquela pergunta que está todo mundo fazendo, doutor José Eduardo, o medo do subtipo da variante Ômicron, né? Por ela ser mais contagiosa, podemos ter aí uma nova onda da Covid-19? Existe essa possibilidade, embora eu acredite que ela é pouco provável. Todas as variantes que chegaram aqui, essas variantes de preocupação, elas, em algum momento, elas derivam, elas dão suas filhas. Então, a gente já teve isso com a gama, e as filhas sempre são mais transmissíveis do que as mães, as linhagens originais. Então, a Ômicron, a diferença é que ela já chega, tanto a linhagem BA1 quanto a linhagem BA2. A diferença em transmissão entre as duas foi visto num estudo na Dinamarca, embora ela seja mais transmissível, é pouca coisa mais transmissível. E então a gente tem que aguardar um pouco, embora tenham aparecido esses primeiros casos, a gente já viu em relação à variante anterior à Delta que a epidemiologia no Brasil foi diferente. Então, no Brasil, a Delta chegou, dominou, mas um percurso de uma diminuição importantíssima do número de casos. Então, quando a Delta estava reinando aqui no Brasil, foi novembro, basicamente outubro e novembro do ano passado, o número de casos só caiu. Então, não foi importante para a gente a Delta, enquanto que não foi tão importante, enquanto que em outros países, a Delta, Estados Unidos, provocou realmente uma onda brutal. No Brasil, a Delta chegou, mas não provocou uma onda brutal. A Ômicron está provocando uma onda brutal, o maior número de casos desde o começo da pandemia que a gente teve, felizmente não acompanhado proporcionalmente do número de mortes por causa da vacinação, e por causa do seu menor potencial de patogenia também, da própria Ômicron. Então, a grande pergunta agora que nós temos é se essa Ômicron 2, que é a BA2, se ela vai ser capaz de infectar indivíduos que já tiveram Ômicron 1, esse é um problema, porque significa que a gente pode ter, de fato, uma nova onda. Ela também não vai ser tão mortal, porque ela é uma Ômicron, afinal, uma variante menos patogênica, mas a gente pode ter uma manutenção, quer dizer, em vez dessa onda cair, ela vai simplesmente ser substituída e mantida pela BA2. Mas não é o que a gente está vendo nesse momento, que a gente, em alguns lugares, já começamos a detectar uma queda importante, né, no número de casos, felizmente. Claro que o país tem uma epidemiologia diferente, então São Paulo, Rio, que é onde começou esses casos de Ômicron, é onde deve terminar primeiro também. Em outros lugares ainda está começando a expansão dos casos por Ômicron. Mas para responder claramente o ponto de vocês, ninguém no mundo hoje sabe o que a Ômicron 2, a BA2 vai provocar. Curiosamente, só alguns países estão tendo a expansão da Ômicron 2. Então, a Dinamarca foi o primeiro a relatar. Hoje, na Índia, mais de 80% dos casos são de Ômicron 2. E alguns outros locais, como a Singapura, também está tendo uma expansão importante. Mas o percentual que ela ocupa dos casos novos não é tão importante quanto o número de casos novos que ela vem a causar. E isso vai ser diretamente relacionado com a capacidade dela de infectar alguém que teve o Ômicron BA1, que é a Ômicron original anteriormente. Sim. Isso a gente não sabe, mas nós vamos saber em breve. Doutor Levi, então é muito importante que a gente conscientize a população e traga essa informação, porque algumas agências de notícias trouxeram o destaque de que a falta de higiene era um motivador da expansão dessa nova cepa ou essa nova mutação. Nada se sabe até o momento, né, doutor? Não. Veja, quando a Ômicron apareceu na África do Sul, ela já foi detectada na forma de 3 variantes, chamadas Ômicron 1, Ômicron 2 e Ômicron 3. A 3 sumiu, não apareceu mais. A 1 dominou o mundo e a 2 foram alguns casos somente. Em algum momento, essa Ômicron 2 começou a expandir lá nesses países que eu já comentei.
E aí o que se verificou, por exemplo, na Dinamarca, essa substituição, mas é um país pequeno e não dá para a gente extrapolar o que aconteceu na Dinamarca diretamente para cá, mas não tem nada a ver com higiene, as formas de transmissão são exatamente as mesmas, são vírus de transmissão respiratória. Nesse caso, a gente sabe que as Omicrons tendem a ficar na parte alta do trato respiratório, o que faz que ela provoque uma doença menos grave também. Agora, quando a gente fala desse subtipo da Ômicron, né, e pela a forma mais rápida de contaminação dela, nós temos batendo a nossa porta aí o carnaval, doutor Levi. Eu gostaria que o senhor orientasse, então, as pessoas, porque, por exemplo, o senhor citou Dinamarca, já liberou geral, eles estão considerando não como pandemia, mas como endemia, né? Inglaterra também já liberou geral, é uma endemia. E muita gente acha que aqui no Brasil também estamos vendo festas de esquenta aí de carnaval, principalmente na cidade de São Paulo. E eu gostaria então que o senhor falasse sobre isso e orientasse a população que assim, a pandemia não está perto de acabar ainda. A pandemia não está perto de acabar. Eu acho que essa mensagem de que a Ômicron seria o fim da pandemia, ela foi muito difundida, e isso foi ruim porque algumas pessoas não refletem a respeito disso. Ninguém tem essa evidência de que ela seja o fim da pandemia, embora tenha se falado. Eu acho que tem muito de gostaríamos que fosse, então a gente chama de wishful thinking, né, em inglês, né? Uhum. Então tá todo mundo querendo uma notícia boa de que isso vai acabar, daqui a pouco vem uma cepa altamente contagiosa, menos patogênica. Bom, será que ela vai proteger a gente e com isso vai acabar a pandemia? Quer dizer, tem uma série de conceitos que estão embutidos nisso que são errados, né? Quer dizer, ninguém está dizendo aqui que a defesa que a gente vai montar contra a Ômicron vai proteger a gente contra as próximas. Isso não aconteceu nas 4 ondas até agora. A gente teve gente que pode ter pego até 4 vezes Covid, né, com variantes diferentes. Então, a gente está acreditando muito nessa questão que está se mostrando real, que a vacina é capaz de prevenir doença grave. Eu acho que esses países como Dinamarca, como a Inglaterra, eles já partiram para uma maneira de conviver, de dizer, bom, ela está aqui para ficar, mas o nosso sistema de saúde mais a vacinação dá conta, e quem tiver caso grave, adoecer, nós vamos cuidar dessas pessoas e vamos conviver com um índice de mortalidade Sim. grande, muito maior do que a gente teve por influenza. Então, isso, eu acho que são decisões, assim, cruéis até, né, de serem tomadas. Veja, nós voltamos a ter mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, né? Então, isso é tolerável? Sim. A gente vai conversar mais sobre isso, né, Solange, no próximo bloco, essas decisões e, claro, como enfrentar a pandemia da Covid-19. Já estamos no 2º ano. Dr. José Eduardo Levi, virologista da DASA, trazendo todas as respostas para suas dúvidas hoje no Band Entrevista. Estamos de volta com o Band Entrevista nessa noite, que fala sobre o subtipo da variante Ômicron, a BA2. O virologista da DASA, José Eduardo Levi, está conosco e traz todas as informações. Solange Moraes. Pois é, doutor José Eduardo, nós estávamos falando aí da mensagem do carnaval, né? Que a pandemia não acabou e não está perto de acabar, o que, ao contrário do que muita gente pensa. Sim, não está perto de acabar. A gente gostaria muito que tivesse, mas Sim. estamos, nesse momento, com o maior número de casos diários desde o começo da pandemia no Brasil. Nós estamos vendo, felizmente, graças à vacina, a redução no número de óbitos e internações em UTI. Alguns lugares, como São Paulo, a gente vê que a onda da Ômicron começa a ir embora, mas é claro que eventos de aglomeração vão fazer, novamente, ter um rebote nessa incidência, né, no número de casos. Então, o carnaval é um evento de aglomeração, onde ninguém usa máscara também. Uhum. Então, aqui, todo mundo já sabe como o vírus é transmitido, como é que pega, é o que você vai fazer com isso. Eu acho que vai ser muito parecido com o que houve no Ano Novo, né? O Ano Novo, as pessoas... Teve uma onda gigantesca, né? Essa onda que nós estamos vendo é o rebote da onda do Ano Novo, onde houve aglomeração, onde as pessoas se encontraram, onde não usaram máscara, e, basicamente, todo mundo pegou. Aí a questão é como é que você trata com as pessoas sob risco, né? Porque a grande maioria de nós que pegou, eu não peguei, mas enfim, as pessoas que pegaram, teve dor de garganta, alguma coisinha, mas algo totalmente tolerável.
mas a gente está vendo quem são agora os mais fragilizados. São os que a gente já sabia, as pessoas acima de 70 anos, aqueles que têm comorbidades importantes, e agora as crianças. Sim. Agora as crianças abaixo de 5 anos. Então, essas que não estão vacinadas não devem ir pular carnaval. Agora, o grupo de risco são esses daí. Então, se você tem um pai, uma mãe com uma criança pequena, o pai e a mamãe sabem que se forem pular carnaval e pegarem Ômicron, podem transmitir para os seus filhos pequenos. A criança adoece menos, em geral a doença é muito mais leve em criança, mas está cheio de caso grave em criança. E isso é uma coisa, na minha opinião, intolerável. Então, vai muito da consciência das pessoas. Agora, se você é um jovem, não convive com pessoas de grupo de risco, quer pular o seu carnaval, você sabe que você está correndo simplesmente o risco, está vacinado principalmente, né? Hoje em São Paulo, estado de São Paulo, nós estamos com uma taxa de vacinação do público-alvo acima de 90%. Então, é isso que está causando essa sensação de que já estão convivendo melhor com a doença. Vamos pensar que a Dinamarca deve estar acima de 95%. Então, eles estão dando conta. Mas vamos lembrar também, aumentou o número de casos, aumenta o número de óbitos, e 1.000 óbitos por dia, ainda é muita coisa. Muita coisa. E, doutor Levi, quando a gente pensa numa possível quarta onda da Covid-19, a gente também poderia estar falando numa possível aplicação de quarta dose da vacina contra o coronavírus, doutor? Que o governo do estado chegou a anunciar essa possibilidade. Exatamente, né? E o secretário de Saúde, Jean Carlos Gorenstein, falou que não está descartada. E aí, doutor? Veja, não tem evidência científica alguma do efeito da quarta dose para a grande maioria da população. Uma dose a mais é usada em alguns grupos como imunodeficientes que têm dificuldade em montar a resposta, então você precisa estimular mais para que você tenha uma resposta satisfatória. Então, para os outros grupos, que somos nós todos aqui, ainda não tem nenhuma evidência. Então, podemos falar nisso, mas veja, a vacina demora um tempo para fazer efeito, não tem experiência, eu acho que a quarta dose não vai ser aplicada de forma generalizada, como alguns países, até Israel está fazendo, acima de 60 anos e tal. É meio um conceito, é isso que nós temos à mão, vamos usar, mas novamente, sem ciência por trás, quer dizer, é uma ideia de que quanto mais vacina, melhor, isso nem sempre é verdade, né? Quando você expõe muito ao mesmo antígeno, que é o que tem na vacina, você pode induzir o oposto do que você quer, que é o que a gente chama de imunotolerância. Então, em vez de você ter uma resposta maior, você vai ter uma resposta menor. Então, vacinar muito, num espaço muito curto de tempo, às vezes não dá o efeito que a gente está querendo mesmo. Então, a gente até viu nos ensaios que quanto mais postergada é a terceira dose, melhor é a resposta. Tanto é que aí um intervalo de 4 meses, 5 meses para a terceira dose. Então, tem essas nuances. Eu acho que a gente sempre tem que buscar a melhor evidência científica, principalmente para decisões que envolvem muita gente, né? Muita vacina, quer dizer, se for para fazer um desperdício sem você ter o benefício, não vale a pena. Eu acho que nesse momento só está claro o benefício para esses grupos que eu comentei, que são pessoas imunodeficientes que têm dificuldade de montar resposta. Para a população em geral não está claro ainda qual seria a vantagem da quarta dose. Agora, doutor José Eduardo Levi, uma das dúvidas, né, que muita gente tem, a gente estava acostumado no início da pandemia, né, com a Gama, com a Delta, a ficar 14 dias em isolamento. Esse prazo de isolamento foi bem diminuído, né, 5, 7 ou 10 dias no caso da Ômicron e agora no caso do subtipo da Ômicron, né. Eu pergunto ao senhor, a partir do primeiro dia de sintoma, já que são 5 dias, quer dizer, o teste nem sempre é entregue nesse prazo para o paciente, o senhor recomenda ficar em casa mesmo sem o resultado do teste? Sem o resultado, sem saber que é ou não é Covid? Sim. Se você não sabe, na dúvida é Covid, né? E quando você tem esses momentos em que muita gente está pegando, que a gente fala de alta prevalência, a chance de ser é muito mais alta do que de não ser. Então, a gente sempre parte do princípio da prevenção, quer dizer, se você não tem o resultado do teste, haja como se você estivesse com Covid até a hora que você tem o resultado do teste, sem dúvida nenhuma. Essa questão do prazo mais curto, ela decorre de duas coisas. Como a gente tem a vacinação, tudo encurtou, quer dizer, como a nossa resposta é melhor, a gente controla melhor o vírus, porque a gente está vacinado, e com isso o tempo de duração do período que você tem, que você transmite, que você tem o vírus no corpo é menor. E também a própria Ômicron, ela é meio rapidinha.
ela começa rápido e vai embora rápido também. Então, é nesse sentido que foi encurtado um pouco esse período. Agora, também pela dificuldade da gente manter as coisas funcionando com todo mundo se infectando. Então, se for ficar 14 dias, para tudo. E, de fato, a gente viu que 14 dias foi um prazo muito exagerado. Agora, vai ter gente que vai estar transmissível com 10, com 14 dias e já vai estar convivendo também, mas na grande maioria você vai estar acertando. É muito difícil você fazer uma regra de dias que vale para todo mundo, porque isso não é matemática, é biologia, e a relação do vírus com o nosso corpo ela é individual. E sobre as novidades no combate à pandemia da Covid-19, você confere ainda em mais um bloco do Band Entrevista. A gente vai fazer mais uma parada e volta em instantes com informações. José Eduardo Levi, virologista da DASA, ao vivo aqui na tela da TV Band Vale. A variante Ômicron da Covid-19 é responsável pela nova alta nas ondas de casos da doença. Mas um novo subtipo da cepa, conhecido como BA2, tem preocupado autoridades de saúde em todo o mundo. A nova mutação do vírus já foi encontrada em mais de 57 países, com casos registrados aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, viu, Israel? Exatamente, Solange. E hoje a gente está conversando com o virologista da DASA, doutor José Eduardo Levi, que está trazendo aí as respostas para muitas dúvidas nossas em relação ao combate à pandemia. Doutor Levi, recentemente a gente teve uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Alguns especialistas disseram que há a possibilidade de uma queda acentuada de casos pela pandemia da Covid-19. Mas, nesse momento, como é que a gente pode observar? E eles disseram ainda, somente a vacinação vai trazer um conforto. Ainda é necessária a vacinação em massa e o uso correto dos EPIs, como máscara e álcool gel, né, doutor? Sim, a vacinação, sem dúvida, né? Agora não há mais nem chance de dúvida de por que a gente teve essa redução tão importante na mortalidade, né? Então, totalmente, quando você compara a taxa de mortalidade entre quem tomou vacina e não tomou vacina, ou fez o ciclo incompleto, é brutal a diferença. Então, mostra claramente o papel da vacina. O que não estava no programa era essa variante ser capaz de ser tão transmissível, mesmo em pessoas vacinadas. Não esperávamos isso. Então, a Ômicron realmente é a pior das variantes que apareceu até agora, embora a doença que ela causa seja menos grave, mas continua sendo grave. Se a gente tivesse essa variante sem a população vacinada, a gente estaria vendo uma catástrofe de saúde pública, mas uma catástrofe muito maior do que o que a gente viu no ano passado. Okay. Então, ainda bem que tivemos a vacina, que tivemos tempo de ter uma alta taxa de vacinação para evitar essa catástrofe maior. Então, temos que continuar, porque ainda temos áreas do país e regiões e pessoas que não tomaram a segunda dose, muita gente não tomou, precisa tomar, precisa fazer o ciclo completo, precisa vacinar as crianças, cada vez mais a gente vai estar mais protegido. Agora, o que vem por aí é o que a gente não sabe, a gente não pode alimentar falsas expectativas de fim da pandemia, e nesse sentido, continua sendo importante o de sempre. Usar máscara, evitar aglomerações, usar máscara principalmente no ambiente coletivo. A grande pergunta agora para nós como virologistas, que é essa, em primeiro lugar, o que vai acontecer com a BA2, que é essa sublinhagem de Ômicron, se ela vai se expandir no Brasil. A gente tem só esses poucos casos que vocês relataram, então agora nós estamos bem na cola, né, bem no segmento dessa daí, para ver se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em outros países, ou não, se ela simplesmente vai desaparecer, como, por exemplo, a gente teve a variante Beta, que também é uma variante de origem sul-africana, que também pegamos alguns casos em Sorocaba, e ela nunca mais apareceu aqui no Brasil. Então, a gente não sabe ainda, mas a pergunta é, quem teve o Ômicron por BA1, que é a Ômicron original, pode ter por BA2? Porque significa que a gente pode ter, novamente, uma pandemia, uma nova onda do tamanho dessa que a gente está vivendo agora, terminando de viver agora, esperamos. E depois, pode vir a surgir outra variante de Covid, e aí essa é a minha opinião pessoal. Sim, eu acho que tem todas as condições de aparecer outra variante de Covid, principalmente em populações não vacinadas, e uma coisa que as pessoas não têm essa percepção, até porque não estudam isso com detalhamento, mas essas variantes, a Ômicron, ela não é derivada da Delta. A Delta não é derivada da Gama.
A gama não é derivada da alfa. Todas essas variantes de preocupação nascem de linhagens mais ancestrais mesmo, e que, portanto, devem estar circulando mais em pessoas não vacinadas. Então, enquanto houver gente não vacinada, a gente tem mais chance de ter emergência de variantes desse tipo, variantes de preocupação. Vamos falar sobre os testes, doutor Levi. Muita gente fala, graças a Deus deu negativo, graças a Deus. Outros, estou positivado. Eu queria que o senhor falasse da eficácia dos testes e sobre o autoteste, né? A Anvisa negou aí 3 empresas, o pedido de 3 empresas até hoje. Não sabemos o que virá daqui para frente em relação ao autoteste, mas eu gostaria que o senhor falasse da eficácia tanto do teste de farmácia, PCR, quanto do autoteste. Muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso, porque eu sinto que é uma coisa que existe necessidade de esclarecimento sempre. Só existe 2 tipos de teste para fazer diagnóstico de Covid. O teste que eu detecto o antígeno e o teste que eu detecto o material genético do vírus. O teste que detecta o material genético, a gente trata como PCR. Não é só o PCR, mas tem outros testes, mas 99% é PCR. O teste que detecta o antígeno são esses testes que as pessoas às vezes chamam de teste rápido, também porque o resultado sai mais rápido de fato. Não existe outro teste para diagnóstico. Não existe diagnóstico de Covid pelo sangue. É importante deixar isso claro. Tá? Ninguém faz, não pode fazer, não tem como fazer diagnóstico, ainda mais na população agora vacinada. Entre esses 2 testes, tanto o PCR quanto o antígeno, são feitos enfiando a escovinha no nariz. Tá? O vírus, o lugar onde a gente mais tem vírus no corpo é na nasofaringe, que é na parte alta do nariz, aquela coisa ruim de enfiar a escovinha. Mas é onde você tem mais chance do resultado dar positivo. Quando a gente coloca mais aqui abaixo, a gente chama de nasal, né? E aí não é tão bom quanto colocar lá no fundo. O autoteste nada mais é do que o teste de antígeno, igualzinho as pessoas têm feito hoje, só que eu mesmo enfio a escovinha no meu nariz. Sim. Mas o teste é exatamente o mesmo. É um teste de antígeno. Só que como a gente tende a ser mais, eu vou dizer, menos agressivo conosco mesmo, a tendência, quando eu faço esse autoteste, é eu me enganar. E colocar assim, deixa eu dar só uma raspadinha aqui. E aí o resultado vai ser menos sensível. Então, esse é o problema, de você ter perda de sensibilidade, não porque o teste é diferente, mas porque a coleta é diferente daquela feita por um profissional de saúde. Nesse contexto, e no contexto de pessoas, a maioria das pessoas vacinadas, o que acontece? As cargas virais agora que as pessoas estão tendo, mesmo com sintomas, são mais baixas por causa da vacina. Nesse momento, que as cargas virais são mais baixas, o melhor teste é o teste molecular, é o PCR, é o mais confiável, é o padrão ouro. Então, quando eu tenho um teste de antígeno, seja autoteste, que ainda não temos no Brasil, ou feito em farmácias, supermercados, ou o que seja, positivo, ele é confiável. A gente não tem falso positivo praticamente com esses testes. Mas se eu fiz e deu negativo, e eu continuo com sintomas, ou aumentou os sintomas, o indicado é fazer o teste de PCR. Esse é o padrão ouro mesmo. Deu negativo, eu sei que eu estou bem. Eu estou negativo mesmo. Mas a gente tem visto bastante gente com antígeno positivo e PCR, negativo e PCR positivo. Ok, então. Doutor Levi, como é bom ter o senhor aqui para nos orientar, para explicações, mais uma vez aí contribuindo com o Band Entrevista. Gostaria muito de agradecer a sua participação novamente nesta noite. Eu também quero agradecer a oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês, com os telespectadores. Boa noite, Sol, boa noite, Israel. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. E olha, nós ficamos por aqui, mas sábado temos um encontro marcado sempre com você, às 6:50 da noite. Uma boa noite para todos. Boa noite, aproveitem bastante o final de semana com segurança. Tchau, tchau.